Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à minha aula, que vai começar aqui uma série de aulas sobre o sofrimento e a dor. Então a gente vai entender ao longo dessas aulas qual é a origem do sofrimento, o que é o sofrimento, o que é a dor, né? E como a gente sair dessa situação negativa. Tá? Então, peço que você acompanhe, essa é a aula número 1, tá? E essa aula é para você que está aí fazendo a minha atividade de mentoria. Tá? Muitas pessoas me perguntam, Marcelo, como é que eu saio da dor, desse sofrimento? Vamos entender primeiro qual é a origem de tudo isso. Todo ser humano nasce com o fôlego da vida, com a espiritualidade. Entenda a partir de agora que na espiritualidade não existe espaço para negatividade, não existe espaço para dor. Isso acontece quando a gente vive materialmente. Tá? Então a gente vai criando a personalidade. É aí que existe toda a origem do conflito. Vamos entender então o que é isso aí. Olha, presta atenção. Positividade e negatividade são correntes, né, dentro de nós. É uma corrente dentro de nós. Tá? Ela tem os dois polos, o polo positivo e o polo negativo, por causa da queda. Tá? Entenda, eu sigo essa linha da queda de Adão e Eva. Teve uma queda, teve um rompimento com Deus, então a dualidade passa a fazer parte da nossa vida. E você pode ver no dia a dia das pessoas aí. Constroem coisas novas, ela gera resultado bom e resultado ruim. Salva vidas e gera acidente. Sempre tem a dualidade. Tá? Então, com a nossa constituição de personalidade, isso não é diferente. É isso que eu quero que você entenda. Então, nós temos geneticamente dos nossos ancestrais, dos nossos pais lá iniciais, Adão e Eva, vem trazendo essa marca genética dentro de nós. Mas nós podemos, através da consciência, nos livrar ao máximo, o máximo possível dessa negatividade. Então, o negativo, tem gente que diz assim, não, só existe o bom porque o mal existe, só existe a luz porque a sombra existe, né? O mal não é completamente mal, né? O mal é o que sustenta o bem. Isso é uma ilusão diabólica querendo distorcer a sua mente. Isso não é verdade, tá? Pode ver na sua vida. Sentimentos negativos vai criar destruição, infelicidade. Podia aumentar aqui para fracasso, não conquista. Isso é o negativo. Ele não pode trazer algo de bom para nós. Não pode trazer. O máximo que você pode é olhar positivamente para isso e tirar um aprendizado disso. Ok? Mas dizer que, na essência, isso faz parte da vida, não. Não é verdade. Isso é uma anomalia. O positivo, ele já vai trabalhar o oposto, que é o nosso self, a nossa essência, como diria Jung, né? Ele constrói, ele é a felicidade, ele é a produtividade. Essa é a nossa essência. O problema é que a dor, o conflito, aquilo que a gente traz da barriga do papai e da mamãe, aquilo que a gente traz geneticamente, aquilo que a gente vive na nossa infância, vai moldando algo negativo. Tá? O conflito entre o negativo e o positivo dá origem à dor. Então essa dor que a gente sente, né, eu digo a gente porque todo mundo sente essa dor, é o conflito entre essas duas coisas. Uma coisa quer ir para um lado, quer fazer o bem, a outra quer fazer o mal. Uma sabe que é errado fazer isso, mas a pessoa tende a fazer, ou seja, ela se apega ao prazer da dor. Guarda isso. Então, inconscientemente, quanto mais eu vivo essa questão da dor, eu estou jogando prazer para ela. Prazer, Marcelo? É prazer. Tanto é verdade que se você pegar um assassino em série, o primeiro que ele mata cria um choque.
segundo, terceiro, quarto, quinto, você já não sente mais, já sente prazer. Já virou profissão, tá? Então, quando a gente vive muito focado na dor, no problema, falando dele, eu estou dando energia para ele, eu estou dando comida para esse monstro, né? Ou seja, toda a minha energia de prazer está voltada para ele, para a dor. O prazer não consciente pode dar origem ao conflito. Conflito gera perturbação e dor. Então o que acontece? Você tem um ponto positivo que quer ir para uma direção, um ponto negativo que quer ir para outra direção. Isso gera um vetor de equilíbrio, no caso, desequilíbrio, chamado sofrimento. Está aí a origem do sofrimento. É a divisão entre fazer uma coisa e não conseguir e fazer outra. Esta dualidade gera o conflito. E quanto mais eu vivo no conflito, mais eu me apego às coisas ruins. Vocês já viram vídeos meus de apego, níveis de apego. E o apego ele é inconsciente e aprendizado, vem de aprendizado na infância. Esse aprendizado vai fazer com que eu jogue o prazer nele. Por isso eu não consigo fazer o certo. Por isso eu não consigo sair dessa situação ruim. Por isso eu não consigo deixar de procrastinar. Por isso eu não consigo deixar de não acreditar que eu posso mesmo. Eu deixo de confiar em mim para confiar nas coisas ruins. Porque é isso aí mesmo. É a verdade, é a crença, é o apego, é isso aí mesmo. Pobre é assim mesmo, pobre tem que sofrer mesmo. Não, eu não posso ser rico, porque senão Deus não vai gostar de mim. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha o que os ricos estão, o que os poderosos estão fazendo, estão destruindo o mundo, né? Então, esse tipo de conceito faz com que a gente entre nessa energia, mais os nossos aprendizados na infância, né? Aprendizados errados, que geram crenças limitantes e apegos, eu conecto a minha emoção nisso, mesmo que seja de forma, cadê aqui? Não consciente. A forma não consciente vai fazer com que eu tenha uma vida ligada, né, a essa necessidade de sofrimento e eu não consigo sair daquilo. Aí você fala assim, mas eu quero sair disso, mas eu não consigo. Por quê? Eu já liguei toda a minha energia emocional naquilo. Então eu preciso descolar essa energia daqui, do negativo, e voltar para o positivo. Então a origem da dor, a origem do sofrimento vem de um conflito entre o certo e o errado. O querer fazer e o medo do fazer. Entre a certeza e a dúvida. Isso gera dor. A dor gera o sofrimento. Quanto mais eu vivo nisso, eu gero um aprendizado. A mente aprende. Ela aprende. E a partir daí, eu preciso ensinar ela diferente. Então, nesta primeira aula, você começa a entender qual é a origem da dor e do sofrimento. A positividade e a negatividade entre esses opostos. O ser humano nasce relativamente bom, mas ele se torna mal, ou se torna uma pessoa com fracasso, se torna uma pessoa que não consegue resultados. Por quê? Porque ela trouxe esse aprendizado, por isso jogou, conectou a sua emoção a isso, de forma inconsciente. Então ela vive num conflito. Vive num conflito, sabendo que precisa fazer, mas não faz. Eu sei que eu preciso fazer tal coisa, mas eu acabo fazendo outra. Eu sei que eu deveria resolver esse conflito, mas eu acabo procrastinando, porque eu não quero sentir a dor, porque isso é uma dor que eu senti originalmente lá em algum lugar na minha infância, eu não quero sentir de novo. Então isso gera um conflito, porque algo diz, mas você tem que enfrentar isso, você tem que olhar para essa realidade, mas eu não consigo. Por quê? Porque a minha energia não está na solução. A minha energia vital, a minha emoção está conectada com o problema, com a dor, que é gerada a partir desse conflito entre o que eu devo fazer certo e o que eu estou fazendo de errado. Esse conflito gera o sofrimento.
Então, essa foi a primeira aula. Fica com isso em mente. A gente vai desenrolando isso, né, ao longo das outras aulas. Isso tem tudo a ver com a infância? Tem. Eu posso gerar um conflito depois de adulto com um grande trauma? Posso. Mas ele só vai ser gerado um grande trauma se for um grande sofrimento ou se eu já tenho um sofrimento de aprendizado que já vem da minha infância. Então eu tenho que olhar sim para a minha infância, eu tenho que olhar para aquilo, entender qual é a origem, para poder conscientemente trabalhar toda essa questão de dualidade. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se ficou qualquer dúvida, entre em contato comigo, que eu vou fazer a maior questão de esclarecer para você. Teremos outras aulas, essa é só a primeira aula, a origem da migração. Como é que você sai da negatividade e vai para a sua positividade. Um grande abraço. Até a próxima aula.